Olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos para mais uma aula de equinos, né? Vamos lá, hoje a gente vai conversar sobre aprumos. Vocês já ouviram falar sobre o que é aprumo? O que significa um cavalo aprumado? Né? Ou qualquer animal, um indivíduo aprumado? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Então nós temos várias definições a respeito de aprumos, né? Então, primeiro, é o estudo da direção dos membros considerados em conjunto ou isoladamente na sustentação do corpo. Então, a prumo é a exata direção que os membros apresentam em relação ao solo, de modo que o peso seja distribuído de uma forma bem uniforme, bem regular, para não pesar muito sobre um membro ou sobre o outro. Né? O peso tem que ser distribuído entre os 4 membros do animal. E como é que eu vou ver se esse peso está bem distribuído? Eu vou observar, então, a direção que os raios ósseos dos membros apresentam na sustentação do corpo do animal. Então, se ele é um animal lá que tem os 4 membros, esse peso tem que estar distribuído de forma uniforme entre os 4 membros. Qualquer problema que eu tiver nessa distribuição significa que o animal não está aprumado, né? E vai prejudicar o seu andamento e a sua beleza ou o desempenho do seu trabalho, tá? Bom, e como que eu observo, então, o aprumo de um animal? O animal tem que estar parado, que a gente fala trabalhar o aprumo dele, ele tem que estar parado em posição. O que significa estar parado em posição? Ele tem que estar, então, com os membros a perpendicular, no terreno plano, né, e formando um paralelograma retangular. De modo que, quando eu estiver olhando esse animal de lado, visto de perfil, então, por exemplo, eu vou olhar o membro dianteiro dele, tá? Os membros da frente. Eu olho para ele aqui, estou olhando a mão direita dele, eu não consigo olhar a mão esquerda, porque uma está cobrindo totalmente a outra. Está na frente da outra total. E a mesma coisa com os membros aqui, que eu estou vendo o membro de trás, entendeu? Então, o pé dele, eu estou vendo aqui o membro posterior dele, o da direita, mas o da esquerda eu não vejo, porque ele está parado em posição, tá? Então, ele tem que estar parado certinho para eu poder avaliar se ele está aprumado ou não. Então, isso é um cavalo aprumado em estação, ou seja, ele está parado num local plano, erguido, com a cabeça erguida, bem bonito, e agora sim, com ele parado desse jeito em posição, eu vou começar a avaliar os aprumos dele, ou seja, se ele está ou não aprumado, tá? Porque aí ele só está parado para eu avaliar o aprumo. Então, para analisar o aprumo dele, gente, então, como eu falei, tem que estar no local plano, amplo, iluminado, lógico, né? O animal tem que estar parado em estação forçada, ou o que a gente chama de em posição, né? E para isso, eu tenho que trabalhar com linhas imaginárias, tá? Linha é um exame visual, mas é imaginário. Por isso que tem, ser juiz não é para qualquer um, né? Isso requer muito treino, né? Muita habilidade, tá? Para a gente ver, então, essas chamadas linhas regulares de aprumos, tá? Então, nós temos as linhas regulares de aprumos para os membros anteriores e para os membros posteriores. E tanto uma como a outra, eu tenho as linhas regulares de aprumos para o membro anterior visto de frente e de perfil. E para o membro posterior, a mesma coisa, visto de trás e de perfil. E nessas linhas, né, tanto do membro anterior como posterior, eu tenho que observar o centro de suspensão do cavalo, descendo, passando o centro de apoio, e ver se realmente esse centro de suspensão e de apoio estão retos para realmente apoiar o peso lá do animal. 350 quilos, 400 quilos do animal. É muito peso, né, gente, para ser sustentado por 4 membros. Então, por isso que a gente tem que ter 4 membros colocados de forma uniforme, de forma aprumada, tá? Então, linhas imaginárias, chamadas, então, de linhas regulares de aprumos. Vamos ver de novo. Então, isso é o animal parado em estação. O que eu olho é isso aqui, o animal parado desse jeito. O que eu tenho que imaginar? Eu tenho que imaginar, olhando para esse animal, essas linhas aqui. A linha nos membros anteriores, a linha C, E e D, com os pontos de inserção no solo, F, D e B. As linhas do membro posterior, I, J, M, I, K e M, J, L, O. Então, é o ponto de saída da linha com o ponto de chegada de cada uma dessas linhas. Óbvio que eu não estou vendo essas linhas aqui, por isso que eu falei, então, que são linhas imaginárias, tá? Bom, essas linhas têm que ter um ponto de saída
que são as verticais baixadas. Uma vertical baixada, uma linha reta que vai descer de um ponto que a gente define ali no animal até o solo. E ela descendo, então, ela tem que ter certinho o ponto que ela sai, as partes pelo membro que ela vai tangenciar ou vai cortar ao meio, e o ponto no solo onde ela vai chegar. Então, tudo isso já é definido, tá? Então, vamos ver as linhas, né? A linha que a gente tem para os membros anteriores visto de lado, visto de perfil. Que são as linhas, então, C, D e E. A linha C, essa linha C que desce, corta e vai virar D, aqui, né? É uma vertical baixada do centro de suspensão, que vai cortar o braço ao meio e vai tocar o solo, dividindo o casco em duas partes iguais. Então, ela sai do centro de suspensão, que é esse ponto C, desce, corta o braço ao meio e cai dividindo o casco ao meio. Tá vendo aqui? Aí a linha E. A linha E também é uma vertical baixada do centro de articulação do braço com o antebraço. Ela corta ao meio o joelho, a canela e o boleto e cai logo atrás do talão do casco. Estão vendo aqui? Então, ela cai aqui, do centro de articulação do braço com o antebraço, corta tudo ao meio e cai logo após o talão do casco. A próxima linha é a vertical baixada D. Ela sai da ponta da espádua e vai tocar o solo mais ou menos 10 centímetros à frente da pinça do casco, da pontinha do casco. Tá vendo? Então, é isso que a gente tem que ter. Essas são as linhas oficiais. Então, o que eu quero de um cavalo? Eu quero que os membros dele se aproximem o máximo possível dessas linhas. Que quando eu pegar essa linha imaginária e olhar, que o membro esteja realmente dentro dessas linhas imaginárias. Tem muitos juízes que usam até um pedaço como se fosse um cabo de vassoura, que chega no cavalo, coloca esse cabo de vassoura lá do lado, tipo lá na espada, coloca na espada, põe o cabo reto no chão e olha se o cabo reto no chão está descendo exatamente 10 centímetros para frente da pinça do casco. Tá entendendo? Às vezes tem uns que só fazem realmente por uma linha imaginária. Outros não. Outros seguram um cabo, como se fosse um cabo de vassoura, vai lá e coloca no animal e avalia essas verticais baixadas, tá? Que são essas linhas que a gente tem dos aprumos anteriores. Bom, então isso é o esperado. Eu quero, então, um animal com aprumo anterior regular, que é esse daqui, tá? Que a gente falou. Se caso o membro anterior do cavalo estiver mais para trás dessa linha, ele é chamado de debruçado, tá? Ou ele é chamado, ó, tá bem para frente, ó, o casco dele aqui tá para frente da linha imaginária. Ele é chamado de acampado. Aí a gente tem o transcurvo e o ajoelhado. É como se ele remontasse, né, gente? A mão dele está remontada em cima do mesmo ângulo, né? Então, eu tenho transcurvo e ajoelhado. Então, de acordo com a distância que ele tem dessa linha, a forma que ele está fora dessa linha imaginária, a gente tem esses diferentes erros de aprumo, né? Ou aprumos irregulares. Né? Então, debruçado, acampado de diante, transcurvo, ajoelhado. Mas eu também tenho que olhar o animal de frente. Né? Então, o animal visto de frente também, o que eu quero? Eu quero ele com os membros colocados de forma reta, né? Eu não quero nem tão aberto, nem tão fechado e nem aqui virado, não é isso? Por quê? Porque eu preciso ter um andamento regular para ele ir colocando as mãos, andando e distribuindo o peso e que vai conferir um andar elegante, né, gente? Porque além de tudo, além de distribuir uniformemente o peso, ele também confere um andar elegante, tá? Então, o animal, aqui é um animal regular. Aqui a gente tem um animal aberto de frente, e acho que nem precisa explicar, né, gente? Aqui está aberto, os membros estão abertos aqui. Ou fechado de frente, tá? Ou o joelho esquerdo, tá vendo que ele é arqueado, né? Ou o joelho cambaio, né? Que está aqui fechado, não é isso? Tá? Então, tudo isso são defeitos de aprumos. Então, a gente também vai, se o animal já é adulto e tem esses defeitos, vocês bem sabem lá com o rolinho, que muitas vezes vocês tentam consertar isso, principalmente no potro, né? Mas às vezes não consegue, o animal fica realmente com problema de aprumo, né?
Bom, o membro posterior também tem que ser avaliado. E a gente olha de igual maneira. A gente também vai ter as linhas, que é chamada vertical baixada, que vai ter pontos certos de saída e pontos certos de chegada para tocar no solo. As linhas são, então, a linha I, K, M, tá? Vamos começar com a linha K, que é a linha do meio. Vertical baixada do centro de suspensão, divide a perna ao meio e toca ao solo, dividindo o casco em duas partes iguais. A definição dela é um pouco parecida com a linha C, tá vendo? Né? Que a gente fez esse paralelograma, né? Então, também tem que sair essa linha K, saindo e cortando o casco ao meio. Aí, eu vou ter a linha I. Ela vai sair da ponta da nádega, aqui, vai tangenciar o jarrete, a canela, e vai tocar o solo atrás, logo atrás do talão do casco. Tá vendo aqui? Atrás do talão do casco. E a linha N é parecida com a linha D do membro anterior. Vertical baixada, partindo da soldra, e vai tocar o solo mais ou menos 10 centímetros para frente da pinça do casco. Tá? De novo, o que eu quero? Que o membro posterior se enquadre perfeitamente dentro dessas três linhas. Que não esteja nem para frente da linha, nem para trás da linha e nem amontoado dentro da linha, tá? Então, é isso que eu tenho que procurar. Então, eu tenho aqui um animal regular. E aí, então, eu tenho o primeiro que eu tenho, sobreside de trás. O que é sobreside de trás? Então, que a perna dele está para frente da linha, né? Então, imagina como se o animal estivesse meio fechado aqui, né? Fecha ele aqui, né? Imagina para trás que difícil vai ser. Ou ele pode ser acampado de trás, ou seja, a perna dele, o membro posterior dele, está para trás da linha, né? Então, ele está lá para trás. Ou ele está para frente, ou ele está para trás. E o correto é o quê? Ele está reto, né? Dentro da nossa linha. Então, sobreside de trás e acampado de trás são os principais problemas de aprumo que a gente encontra, né, para membro posterior. Então, tem o ideal, o acampado, tem jarrete reto, transcurvo de trás, né? E visto de trás. Agora, porque aqueles ali a gente está vendo lateral. E visto de trás. É a mesma coisa que a gente viu de frente. Eu quero o quê? Eu quero o normal. A distância dele, corte todo o membro em duas partes iguais. Mas ele pode ter jarrete aberto, jarrete cambaio, pode ser aberto de trás, fechado de trás. Então, também tenho aberto de frente, cambaio, né? Então, eu posso ter os mesmos defeitos que eu tenho de aprumos dos membros anteriores, eu posso ter dos membros posteriores, tá? Então, jarrete aberto, cambaio, aberto de trás, fechado de trás, tá? Bom, agora a gente vai dar uma paradinha e daqui a pouco a gente vai para o nosso próximo assunto, que são como que podem